Senador, o senador Randolph disse há pouco que o depoimento de hoje reforça as evidências do comando paralelo da pandemia no Planalto. Qual avaliação o senhor faz de hoje? Olha, o depoimento do diretor-presidente da Anvisa foi um depoimento técnico e muito esclarecedor. Ele enfrentou todas as questões apresentadas. Agora, esse depoimento ele é tomado na medida da relação direta que tem o diretor da Anvisa com os temas relativos à regulação. E com relação aos temas da regulação, com todo respeito, o depoimento confirma aquilo que os parlamentares já tinham conhecimento. Com exceção de alguns pontos que ele trouxe e que foram esclarecedores com relação ao processo envolvendo a vacina russa, as demais afirmações que foram feitas são informações de conhecimento de todos, não há nenhuma novidade, né? Acho que é mais um depoimento que vem confirmar aquilo que o governo vem afirmando desde o início. Algumas opiniões, algumas manifestações que ele fez são manifestações que representam opinião, mas não estão diretamente relacionadas à área, ao campo de atuação do presidente da Anvisa. Obrigada, senador. Boa tarde, senador. Eric Mota, do Band News TV. O presidente da Anvisa reafirmou aquilo que já tinha dito o Mandetta, que em uma reunião interministerial houve o pedido para que fosse incluído na bula da cloroquina o receituário para tratamento da Covid-19. Qual a opinião do senhor sobre isso, uma vez que a oposição está falando que esse é o ponto mais chocante da fala dele de hoje? É admirável ouvir senadores repercutindo esse tipo de situação numa CPI. Nós estamos diante de um clássico caso de crime impossível. Em algum lugar deste país é possível modificar a bula de remédio por decreto presidencial, estadual ou municipal? É como alguém tentar matar alguém e na munição você tem apenas pólvora. Ou então você utiliza uma arma de brinquedo e na munição você tem lá uma bala de algodão. Acusado, o denunciado vai ser absolvido sumariamente porque vai estar diante do chamado crime impossível. Você não consegue matar porque a arma é de brinquedo e a bala é de algodão. Da mesma forma, falar em decreto para mudar bula de remédio é o clássico caso de crime impossível. Não se muda bula de remédio por decreto no Brasil. É admirável que alguém se prenda a isso de maneira tão enfática. Chega a ser risível ouvir esse tipo de sustentação no ambiente de uma CPI. Caberia à Anvisa essa autorização para mudar ou não a bula. E segundo o que o Antônio Barra Torres falou e o Mandetta, houve uma orientação junto dessa reunião para que partisse da Anvisa essa alteração. Isso não colocaria como prova que o governo realmente está tentando aplicar a cloroquina como medicamento para a Covid-19? Primeiro, é preciso deixar claro que o diretor-presidente da Anvisa não fez a afirmação de que isso tenha partido do presidente. Ele disse que uma convidada teria sugerido isso. E é o clássico tipo de proposta que inexistente. É ideia natimorta, é projeto natimorto, porque você não muda bula de remédio por decreto presidencial. Cabe à Anvisa, né, autorizar ou não, mas não é nem a Anvisa que determina o que vai ter na bula do remédio ou não. É justamente quem vai fazer a pesquisa, submeter as fases de testagem, para ao final apresentar ao órgão regulador para se aferir se o processo foi regular, se cumpriu com as metas estabelecidas e aí sim confirmar ou não aquilo que o laboratório apresentou como inovação científica na área de medicamentos. Não cabe fazer isso
por decreto. É uma forçação de barra o que eu vejo. A CPI vem se tornando, cada dia que passa, me parece que a CPI da cloroquina. Parece que estão tentando uma cortina de fumaça com relação à cloroquina ou a esse decreto para esconder aquilo que nos interessa investigar. Possíveis desvios de recursos públicos nos estados e municípios, recursos que faltaram para a estruturação da rede de saúde e que comprometeram o atendimento às pessoas. É preciso enfrentar, de fato, o caminho do dinheiro, seguir o caminho do dinheiro. Operações policiais aconteceram em vários estados da federação, em vários municípios brasileiros, com indícios fortíssimos de corrupção, de desvio de finalidade, de corrupção. É preciso apurar. Se a CPI não seguir o caminho do dinheiro, com todo respeito, ela pouco vai esclarecer a população brasileira. Nós temos que sair desse debate de cloroquina. Assim, quem administra medicamento ao paciente é o médico. Não há medicamento ainda com registro na Anvisa que seja específico para o enfrentamento à Covid. O que se usa hoje, tanto a azitromicina, corticoides ou outros medicamentos, não são medicamentos indicados, obviamente, diretamente para o caso da Covid. É o chamado tratamento off-label, que pode ser, inclusive, usado para a administração da cloroquina. Ninguém está negando isso. O que está em jogo aqui é: o presidente cometeu crime em relação à opinião dele quanto ao uso da cloroquina? Bom, se quisermos apurar a extensão da conduta do presidente em relação a isso, em relação a esse mesmo ponto, teremos que investigar governadores, prefeitos, gestores municipais e estaduais que fizeram e ainda fazem a mesma coisa. Não se trata de criminalizar a opinião do presidente. A agência hoje colocou a sua posição técnica, os ex-ministros também, de modo que até agora nenhuma afirmação direta de ingerência do presidente com relação ao estabelecimento de um protocolo com base nesse tratamento. Boa tarde, senador Yuri Ascar, da Record TV. Eu gostaria de continuar nesse assunto da discussão do decreto. O senhor fala em crime impossível porque o decreto não seria possível, né, de existir, como defendeu hoje o presidente da Anvisa na reunião da CPI. Mas colegas do senhor entendem que essa discussão, somente a discussão, apesar de ser um crime impossível, já seria um indício da existência de um gabinete paralelo, que é um dos focos da investigação, que prestaria essa assistência, prestaria informações, auxiliaria o presidente Bolsonaro na tomada de decisões contra a pandemia, decisões essas que não passavam pelo Ministério da Saúde nem pelos técnicos da área. Olha, com todo respeito, assim, a oposição tenta forçar a barra para colocar um carimbo de culpado no peito do presidente Bolsonaro. É isso que se observa todo dia. A narrativa conduz sempre a essa assertiva. Mas é preciso que a CPI, nesse momento, deixe de antecipar juízo de valor às condutas e aprofunde nas investigações. É preciso reunir as provas. No encontro com os fatos, vai chegar o momento em que essas provas serão avaliadas. E aí sim, aquela prova que é útil ao processo será avaliada. Aquela que não é útil ao processo será descartada. Prova ilícita ou prova inexistente não serve ao processo. Nós estamos diante aqui de uma retórica repetida sempre para passar para a sociedade como se fosse verdade. A oposição tenta confirmar a sua própria narrativa de que há um culpado pela pandemia, que é um culpado pelo número de mortes. E esse culpado seria, na visão da oposição, o presidente da República. Mas o que eu vejo aqui, com todo respeito, é que eles estão com a trave nos olhos tentando tirar um cisco do olho do presidente. E com isso não conseguem enxergar ou não querem enxergar a conduta de prefeitos, a conduta de governadores, a conduta dos gestores nos estados, onde muitos deles são acusados de crimes gravíssimos, de desvios, de maus feitos. Eu penso que a CPI não pode ser seletiva.
ela não pode escolher por antecipação alguém que já o considera culpado. Primeiro investiga, primeiro checa as provas e, ao final, julga-se sem seletividade. Líder, boa tarde. Subir um pouco aqui. Estão chegando os primeiros documentos para a CPI. Alguns deles solicitados, inclusive, pela ala governista, ali, o Ciro Nogueira fez alguns pedidos para ministérios públicos, e um deles de ontem foi referente à compra em Alagoas, na tentativa de compra, na verdade, de 80 respiradores pelo consórcio Nordeste, esses respiradores que nunca chegaram e o dinheiro ainda não foi devolvido integralmente. Esse caso específico, que ainda tem uma discussão se foram utilizados ou não recursos federais, o senhor já tem analisado, pretende avançar com essa investigação sobre essa compra de respiradores em Alagoas? A investigação tem que chegar onde chegou o dinheiro federal ou onde, indiretamente, usaram recursos próprios, mas onde houve renúncia de pagamento de dívidas com a União. Porque quando o Congresso Nacional aprovou aqui o auxílio aos estados e municípios, também aprovou a suspensão de dívidas de estados e municípios. Portanto, não há que se falar aqui apenas dos recursos federais, mas por via indireta, recurso que seria recolhido ao Tesouro não foi para fazer frente às demandas de enfrentamento à pandemia. Então, aonde há suspeita de crime, aonde há suspeita de conduta vedada, a CPI tem que chegar. Se ela não chegar, ela não cumprirá a sua meta de dar respostas efetivas à sociedade. Portanto, com relação à aquisição de respiradores, com relação a desvios de vacina, com relação a superfaturamento, desvio de finalidade, tudo isso deve ser objeto de análise nessa fase, a parte documental, mas é preciso começar a convocar aqui os gestores estaduais, sejam secretários, prefeitos, governadores, para prestar contas à sociedade também. Nesse caso específico de Alagoas, o senhor pretende convocar o governador Renan Filho para prestar esclarecimentos sobre essa compra mal sucedida dos respiradores? Eu tenho adotado como premissa, primeiro, avaliar os documentos. Aonde aconteceu operação policial, com algum indício mínimo que possa apontar alguma conduta vedada, eu tenho apoiado requerimentos no sentido da convocação. Não convoco por convocar. É preciso ter o mínimo de lastro que justifique a convocação. A CPI não pode ser utilizada como palco para o embate político eleitoral. É preciso perseguir os fatos, as condutas e dar respostas efetivas à sociedade. Se tiver que chegar lá, se tiver que convocar, eu penso que a CPI não pode fugir dessa obrigação. Nós não podemos ter aqui investigados prediletos. A investigação tem que chegar onde chegou o dinheiro federal e, sobretudo, onde há indícios de que ele tenha sido desviado e não utilizado para o enfrentamento à pandemia. Olá, senador, boa tarde. A gente já teve a informação de que foram apresentados 3 requerimentos de convocação da doutora Anísia Yamaguchi. Qual a sua avaliação disso? O senhor acredita que isso pode contribuir para o objeto da CPI? Olha, na CPI nós temos aqueles que são contra o uso da cloroquina e temos aqueles que são a favor do uso da cloroquina. E temos aqueles parlamentares, e eu me incluo nesses, que defendem a autonomia do médico para administrar medicamentos ao paciente. Quem receita medicamento ao paciente é o médico. É assim que deve ser feito. E, na minha avaliação, se o médico quiser receitar dentro das suas convicções, dentro da sua linha de tratamento, esse medicamento ou outro, é da responsabilidade dele fazer isso. Então eu acho que, como o debate está muito centrado nessa questão da cloroquina, nada mais justo e adequado que a CPI convocar, convidar para serem ouvidos aqui especialistas que vão falar sobre o assunto. Nós temos vários especialistas no Brasil, com pesquisas bastante avançadas e que podem colaborar com o trabalho da CPI. Não tem que aceitar como verdade absoluta nem a confirmação nem a negação. Eu penso que esse debate é necessário.
Então nós temos dialogado com o presidente Omar para que sejam convidados aqui especialistas que têm pesquisado, estudado o uso com relativo sucesso com o fármaco, a cloroquina. Ok? Obrigado, gente. Um abraço. Até mais. Se inscreva no nosso canal para nos ajudar, deixe seu comentário e o seu like.